Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. A Apple lançou agora a versão pública do iOS 14.2 e eu vou passar aqui nesse vídeo as diferenças entre o iOS 14.1 versus o iOS 14.2 que eu tenho instalado nesse celular. Eu já tinha feito um vídeo antes da versão GM, que é a versão de desenvolvedor do iOS 14.2 que eu havia instalado nesse celular aqui, mas eu tive alguns problemas com essa versão GM e por isso eu tirei o perfil de desenvolvedor e instalei a versão pública do iOS 14.2 para melhorar aqui o desempenho do meu iPhone, porque ele estava aquecendo e estava tendo um desempenho ruim aqui nos benchmarks. E com isso ele melhorou bastante na versão pública. Se você tem a versão GM, eu aconselho que você tire o perfil por enquanto e instale a versão pública aqui, porque vai rodar melhor se você tiver um iPhone 11. Pelo menos foi essa a minha experiência e pode ser que seja a sua também. E se você acha que não tem diferença entre a versão GM e a versão pública, existe sim. Até aqui na versão de software, por exemplo, aqui ele está como 18B92 e na versão GM ele é 18B91. Se você está partindo do iOS 14.1, como é o caso desse celular aqui, você vai pegar atualização em 1.3 GB. Mas se você partir aqui da versão GM para a versão 14.2 pública, você vai pegar 4.46 GB. Então vai existir aqui uma diferença entre partindo da versão 14.1 ou partindo da versão GM do 14.2. Como eu falei da performance, o celular melhorou bastante aqui, porque se eu for comparar o benchmark que eu rodei aqui, ele vai estar em 1333 e 3400. Tanto no multiscore quanto no single score eu estou com o celular performando acima da média. E antes, na versão GM, eu estava numa situação muito pior aqui. No multiscore, por exemplo, estava muito abaixo. Eu estou performando em 3400 e estava 2098 agora. É muita diferença. Meu celular também parou de esquentar e eu estou notando desde ontem para hoje um desempenho melhor da minha bateria. Falando aqui um pouco das mudanças da versão 14.2 para o 14.1, a primeira delas é do AirPods Pro. Então se você pegar aqui o seu AirPods Pro e vier aqui na função de Bluetooth, quando conectar o seu AirPods Pro, você vai ver que tem essa função aqui de carregamento otimizado. Carregamento otimizado é uma função que já existe para os iPhones e que ele entende como você trabalha na sua carga de bateria. Se você deixa o celular carregando durante a noite toda, ele vai parar em 80%, não vai carregar até 100%, até que esteja próximo do horário que você vai tirar o celular do carregador. E a mesma coisa vai acontecer com os seus AirPods Pro. Um ponto interessante é que aqui a Apple menciona, por exemplo, carregamento de bateria otimizado para AirPods, mas não é bem isso, tá? Porque aqui eles deixam AirPods de uma maneira genérica, mas eu testei aqui essa função com o meu AirPods segunda geração, que não é o AirPods Pro, e ele não aparece essa função de carregamento otimizado. Se eu vier aqui embaixo, eu não tenho nada disso, né? Então, para quem tem essas versões de AirPods Pro, tanto segunda geração quanto primeira geração, não apareceu essa opção de carregamento otimizado, somente para os AirPods Pro mesmo. Se você vier aqui em ajustes, sons e tatos, vocês vão notar que vai existir esse segurança de fone de ouvido aqui, que é uma diferença entre o iOS 14.1 e o 14.2. Segurança de fone de ouvido é as notificações aqui de fone de ouvido que você vai receber ao longo de 7 dias. Se você estiver escutando a sua música num volume muito alto, ele vai te notificar durante esses 7 dias quando que você passa a ter um dano para os seus ouvidos. E aí quanto mais alto você escutar a música, menos dias você vai ter, mais cedo ele vai te avisar. E também tem essa opção aqui de limite de volume. Se você definir aqui o limite de volume 85 decibéis, sempre que você ultrapassar esses 85 decibéis, ele vai automaticamente trazer para o seu limite de segurança para que você não danifique os seus tímpanos e os seus ouvidos. Então essa é uma opção aqui que tem diferente do 14.1 e que você pode habilitar se você se preocupa com a sua audição. Uma outra opção aqui ainda pensando em música é o Shazam. Essa opção aqui que você pode adicionar na sua central de controle. Então se você vier aqui em geral e central de controle, você vai ver que tem essa opção agora para você adicionar, que é de reconhecimento de música. Eu vou colocar aqui um Spotify para tocar, para dar um exemplo aqui para vocês de como é que funciona essa função. Então ele reconheceu a música aqui, você clica aqui nessa opção e ele vai te dar qual é a música que estava tocando, o nome da música, e você consegue abrir aqui se você tiver o Apple Music. Ele vai direto para o Apple Music, você consegue escutar essa música. Se você usa o Spotify como eu
Eu tenho um outro vídeo que eu explico aqui do Shazam para o Spotify, que é a mesma função que o Shazam tem aqui no central de controle, só que ao invés de ele te levar para uma página de internet para o Apple Music, ele vai te levar direto para o Spotify. Assim você não precisa ficar anotando o nome da música e consegue adicionar ela na sua playlist do Spotify sem ter que passar de um lugar para o outro. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre todos os meus atalhos e você consegue adicionar esse atalho no seu celular para facilitar um pouco mais a sua vida com relação ao Shazam. Ainda sobre o player, se eu deixar a música tocando aqui, eu vou deixar a música tocando aqui nesse lado também. Vocês vão notar aqui, ó, quando você clica aqui para ampliar essa função, aqui desse lado a gente tem um ícone maior que vai te mostrar a capa do CD que está tocando. As informações de música vão passar aqui para baixo, não vão ficar mais aqui do lado. Então se você consegue aqui visualizar o nome da música todo, o nome do álbum, não precisa mais desse display aqui de música. Aqui o botão volume ele também fica um pouquinho maior, aqui essa bolinha do botão volume, então fica mais fácil de você conseguir pegar ele para aumentar e descer o volume. E também tem uma outra opção aqui de você passar a reproduzir no seu HomePod, na sua Apple TV ou em outros dispositivos que você tem aqui para compartilhar o áudio. Essas alterações aqui, elas também são diferentes um pouco aqui na sua tela bloqueada. Você vai perceber que o botão do volume também é um pouquinho maior do que no iOS 14.1 e aqui o álbum está um pouquinho maior a imagem. Aqui vai aparecer o ícone que está tocando a música, vai aparecer que está tocando aqui no Spotify, não no Apple Music ou em outro aplicativo de música que você tenha. O botão do AirPlay também altera um pouco e as opções aqui também alteram um pouco no display e aqui é a mesma coisa, tá? Você também tem esse ícone do Spotify mostrando que está tocando. Então você tem algumas singelas alterações aqui se comparados no iOS 14.1 e o iOS 14.2. Bom, no iOS 14.2 vieram os novos emojis aqui, então vocês vão notar aqui pela tela do celular que tem diversos novos emojis. Eu vou ampliar aqui para vocês essa tela. Tem mais de 100 emojis que a Apple lançou aqui no iOS 14.2 e que você vai ter acesso. Então, se você continuar rodando aqui o iOS 14.1 e receber, por exemplo, um ponto de interrogação aqui, quando você recebe uma mensagem, tanto no WhatsApp quanto no iMessage, você vai saber que essa pessoa te mandou um emoji novo e que você não tem ele instalado no seu celular. Por isso, instale aqui a versão 14.2 se você quiser ter mais opções de emoji e não ficar por fora aqui se alguém te mandar algum emoji e você não entender o que essa pessoa quis dizer. E como eu mostrei no começo do vídeo, você tem diversas opções aqui de wallpapers. Em imagens de fundo, você vai vir aqui em estáticas, você tem 8 novos tipos de wallpapers aqui, algumas imagens um pouco mais realísticas e outras um pouco mais no estilo anime, no estilo desenho mesmo. Uma outra singela mudança que teve é no ícone do Apple Watch. Se vocês notarem aqui na versão 14.1, você vai ter uma pulseira parecida com essa daqui, e enquanto no 14.2 você vai ter o Solo Loop, que é aquela nova pulseira da Apple inteiriça e que veio com os Apple Watch Série 6. Fora isso, pessoal, tiveram alguns consertos de bugs aqui, que eu vou mostrar para vocês o que a Apple diz, como um conserto aqui de bug. Felizmente eu não tive maiores problemas, tive problema apenas com a câmera, que às vezes eu colocava para filmar e aparecia tudo preto, mas era só sair da câmera e voltar que estava tudo certo, que é esse problema aqui. Tem também o problema de teclado na tela bloqueada, que você não conseguia acessar, ou também teclado no iMessage, gravações no app gravador, o app do Apple Watch fechando inesperadamente, rotas de GPS, áudio que era incorretamente identificado como não reproduzido. Então são várias correções de bugs aqui que se você estiver enfrentando alguma delas, a Apple tratou de corrigir isso na versão do iOS 14.2. E é basicamente isso, pessoal. Aqui se comparando um com o outro, esse daqui está tendo uma boa performance no 14.1, não tivemos nenhum tipo de problema. Nesse daqui eu tive um problema na versão GM, como eu falei no começo do vídeo, mas agora instalando a versão pública, me parece que esses problemas eles foram corrigidos e o celular está performando de um jeito legal com essas novas alterações aqui que a Apple trouxe pra gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixe um like, comenta aí nos comentários o que vocês estão achando da versão 14.2, se já instalaram, se não, o porquê não instalaram ainda, se estão com medo de instalar. Se você teve algum problema, deixa aí no comentário também, para ver se a gente consegue achar uma solução para esse seu problema. Obrigado por acompanhar o canal, valeu!